Olá, eu sou Yasmine Saboia e o Saúde em Foco está começando. No programa de hoje você vai entender como o SUS é financiado. Vamos falar sobre a medicamentalização do comportamento. Você vai ver também uma matéria sobre o sistema de cotas para negros nas universidades brasileiras. E para terminar, vamos entender como está a formação dos profissionais de comunicação em saúde. A partir de agora, a saúde está em foco. O SUS é um dos maiores sistemas de saúde do mundo. No entanto, mais de 20 anos depois da sua criação, a falta de orçamento ainda se coloca como um grande desafio. Consolidado pela Constituição de 1988, o SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Do mais simples atendimento ambulatorial até o transplante de órgãos, o Sistema Único de Saúde tem entre as suas diretrizes o acesso integral, universal e gratuito. Todo cidadão brasileiro usa o SUS. Mesmo quem tem plano privado, usa vacinas, se beneficia com a vigilância sanitária, com a vigilância epidemiológica, recebe uma série de serviços pelos quais ele nem tem ideia que está sendo pago pelo SUS. O Sistema Único de Saúde oferece saúde pública aos mais de 190 milhões de brasileiros. Mas entre os desafios do sistema está um orçamento muito menor do que o necessário. União, estados e municípios dividem a responsabilidade de financiar e concretizar esse direito fundamental de todo brasileiro. Cabe ao governo federal a criação de políticas nacionais de saúde. Aos governos estaduais, cabe a coordenação e planejamento de ações regionais, ficando sob a responsabilidade do gestor municipal a implementação dessas ações e serviços em seu território. Os municípios, hoje em dia, são os maiores responsáveis pelo acontecimento do Sistema Único de Saúde. A média de gasto dos municípios, do orçamento dos municípios com saúde, supera 20%. Tem muitos municípios que colocam até 30% das suas receitas com gastos em saúde. O SUS ele se dá através dos municípios. O município tem, portanto, um papel absolutamente fundamental. Agora depende muito da integração com o Estado e com a União para poder realizar esse papel. O financiamento do SUS é discutido desde a sua criação. Mesmo garantido pela Constituição, há uma enorme dificuldade nas 3 esferas de governo em garantir os recursos suficientes e gerenciá-los adequadamente. O Sistema Único de Saúde, na sua criação, tinha a perspectiva de ter vinculação de receita para a saúde. Era para ser 30% do orçamento da Seguridade Social. Só que o orçamento da Seguridade Social acabou sendo engolido pelo orçamento da Previdência. E aí, desde então, a saúde ela vive um pouco do que sobra do orçamento, de fontes do Tesouro, e, enfim, de fontes irregulares, instáveis para o seu financiamento. Hoje, o governo federal custeia cerca de 50% dos recursos do SUS. Os estados devem garantir 12% de suas receitas para o financiamento da saúde. Já os municípios precisam aplicar pelo menos 15% de suas receitas. A grande maioria dos estados já cumpre o seu mínimo constitucional, uma parte significativa dos municípios, dos grandes municípios também. Segundo o Ministério da Saúde, ainda é preciso aumentar em cerca de 45 bilhões de reais o investimento no Sistema Único de Saúde para que o Brasil se aproxime dos valores proporcionais investidos em países como Chile e Argentina. Somente em 2010 foram vendidas mais de 10 milhões de caixas de antidepressivos. Seria esse um sinal de medicamentalização do comportamento humano? Posso gravar com vocês rapidinho? A gente tá com muita pressa. Tô com pressa. Muita pressa e correria. Sensação de insegurança, ansiedade, necessidade de estar sempre conectado. Características do mundo contemporâneo que mexem com a mente e influenciam a vida e o comportamento das pessoas. Eu sinto medo mesmo, das pessoas são muito violentas, tenho medo. Essa ansiedade coletiva e muita atribuição, muitos estímulos, e aí você perde o sono. E para atenuar as consequências do estilo de vida moderno, as pessoas estão cada vez mais recorrendo ao uso de medicamentos. Desde que descobri que, tendo a possibilidade de atenuar algum sofrimento, alguma dor ou algum desconforto que eu esteja sentindo
fazendo uso de um medicamento, eu não hesito em usar. Rodrigo toma pelo menos 4 tipos de medicamentos. Na caixinha inseparável, antitérmico, vitamina C, ansiolítico e antidepressivo para ajudar a relaxar. Hoje, o comportamento do paciente que procura o profissional, ele já não procura o profissional dizendo: eu estou me sentindo triste, eu estou me sentindo desvalorizado, estou achando que a vida não tem muito sentido. Ele já procura dizendo: eu gostaria de tomar um antidepressivo e o antidepressivo que me recomendaram foi o antidepressivo tal. Os antidepressivos estão na lista dos medicamentos mais vendidos do mundo. No Brasil, uma pesquisa realizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária revelou que os ansiolíticos, remédios que combatem ansiedade e a tensão, são os medicamentos mais comercializados nas farmácias. Mas o psiquiatra Pedro Gabriel Delgado também ressalta que, em muitos casos, os medicamentos são a opção terapêutica mais adequada para o tratamento psiquiátrico. Roberta entrou em profunda depressão após a morte do noivo em um acidente de carro. Os medicamentos foram fundamentais para a sua recuperação. Hoje em dia eu não tomo mais antidepressivo, eu só tomo estabilizador de humor, porque eu não estou mais em depressão, eu só sou bipolar e tenho distúrbio de déficit de atenção, que é uma coisa que vem lá de trás, só que antigamente as pessoas não sabiam o que era isso. Acho que nem existia isso na década de 70, não se falava nessa depressão, hiperatividade, nada disso. As descrições de transtornos, síndromes e distúrbios psiquiátricos são descritas nos tratados de saúde mental e a cada revisão dos manuais surgem novas classificações. Nos últimos 20 a 25 anos, esses sistemas classificatórios se tornaram, digamos, mais abrangentes e se pode identificar, de fato, uma tendência de incorporar experiências da vida como sendo experiências de sofrimento mental. Preciso pesar aquilo que realmente aumenta o conhecimento em benefício da população, em benefício do bem-estar das pessoas, ou aquilo que é apenas artefato produzido pela própria indústria de equipamentos e de medicamentos. Mais de 120 anos depois da abolição da escravatura, os negros ainda encontram muita dificuldade para chegar às universidades. Por isso, algumas universidades brasileiras estabeleceram cotas para essa população em seus concursos. Em 2012, a questão foi parar no Supremo Tribunal Federal. Vamos rever a matéria. Segundo o último censo, 50,7% da população brasileira se declara negra. São mais de 95 milhões de descendentes da miscigenação entre africanos, índios e europeus. Uma mistura que se mostra com força na cultura, nos costumes e principalmente na fisionomia do brasileiro. Mesmo assim, nos programas de TV, universidades, grandes empresas e nas classes mais favorecidas, essa parcela majoritária da população é pouco representada. Mais de 120 anos depois da abolição da escravatura, continua difícil para os negros encontrarem seu espaço na sociedade brasileira. De acordo com uma pesquisa do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a taxa de desemprego entre os negros é de 9,3%, enquanto a dos brancos é de 7,5%. A pesquisa cita ainda que nos setores com menor remuneração, a maioria dos trabalhadores é negra, como na agricultura, construção civil e nos serviços domésticos. Entre as justificativas para esses dados está a dificuldade enfrentada pelos jovens negros e pardos para concluir todos os níveis de ensino. Na tentativa de superar um dos principais desafios brasileiros na busca pela igualdade de oportunidades entre brancos e negros, o Estado do Rio de Janeiro foi o primeiro a aprovar uma lei que garante 40% das vagas nas universidades do Estado para estudantes autodeclarados negros ou pardos. A UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, foi a pioneira quando há 10 anos incluiu o sistema de cotas em seu vestibular e hoje tem entre os seus alunos 11 mil cotistas. A UERJ acata uma legislação estadual que depois foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o que a UERJ faz é
independentemente da vontade de A, B ou C, é não estar ao arrepio da lei. Desde que foi aplicado pela primeira vez, o sistema de cotas gerou polêmica. Muitos candidatos que alcançaram notas mais altas do que as dos cotistas acionaram a justiça questionando a constitucionalidade e o mérito das aprovações. E a gente sabe que o Brasil, historicamente, é um país desigual, né? E nós sempre combatemos muito o discurso do mérito, porque nós acreditamos que mérito é um critério quando você tem igualdade de oportunidades. Se as oportunidades de acesso a um bom ensino não são iguais, o critério mérito não se aplica como deveria ser aplicado. A polêmica foi parar no Supremo Tribunal Federal a partir de uma ação movida contra a aplicação das cotas na Universidade de Brasília, a primeira instituição federal a aderir ao sistema em 2004. Mês passado, o Supremo concluiu por unanimidade que a reserva de cotas para negros em universidades públicas não fere a Constituição brasileira. Uma comunicação eficiente é fundamental para as políticas de saúde pública. Vamos ver como está a formação dos profissionais da área de comunicação em saúde no Brasil. A segunda edição do Com Saúde reuniu profissionais de comunicação, professores e estudantes do Departamento de Saúde Coletiva da UNB, a Universidade de Brasília. O objetivo do evento foi discutir qual é a importância da comunicação para o profissional da saúde. Ela ajuda o profissional que vai lidar com aquele público a entender os contextos e melhor aplicar as estratégias que ele considera que são ideais para aquela população. Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho de jornalistas e profissionais da comunicação que contribuem para a efetivação do Sistema Único de Saúde. Os convidados relataram experiências e apresentaram ações de comunicação em saúde implementadas nos serviços do SUS. Eu acho que é uma aproximação saudável, né? Pensando no campo, e que vai trazer cada vez mais resultados, não só para o campo da saúde, mas também para o campo da comunicação, que está também se apropriando de um processo democrático que está se construindo neste espaço. O Com Saúde foi pensado e produzido pelos alunos da disciplina de Comunicação e Saúde, do Departamento de Saúde Coletiva da UNB. São cerca de 60 alunos dos cursos de graduação em Gestão da Saúde, Nutrição, Odontologia e Enfermagem. Além das aulas teóricas, os alunos também aprendem a produzir conteúdos audiovisuais para a Rádio Web Saúde. É a comunicação como ferramenta para a promoção e prevenção em saúde no SUS. Essa nova geração está tendo a oportunidade de ir na graduação estudar comunicação em saúde. Então teremos daqui a pouco profissionais para o SUS com um novo olhar sobre essa área tão sensível. Mas o curso de comunicação em saúde também pode ser encontrado na pós-graduação. O ICICT, Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica da Fundação Oswaldo Cruz, forma e qualifica profissionais que atuam nesta área. São jornalistas e profissionais da saúde que têm necessidade de aprofundar o conhecimento e a capacidade de reflexão crítica sobre a saúde pública. Poucas são as secretarias municipais que têm condição de efetivamente desenvolver estratégias de comunicação próprias, né, ou no cotidiano das suas instituições, dos seus programas. A gente tem ainda uma grande centralização, uma grande verticalização e uma grande dificuldade de estabelecer relação com os segmentos da população que o SUS atende. Infelizmente, as práticas de comunicação em saúde talvez seja a porção do SUS que mais mantém práticas antagônicas ao SUS. O programa de hoje termina aqui. Eu espero você no próximo Saúde em Foco. Até lá!